Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? Temos que buscar o Senhor, invocá-lo. Ele está perto, está todos nós estamos aqui nesta noite para buscar a face e a presença do nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar, vamos declarar que nós estamos aqui para buscar a sua face, a sua presença, buscá-lo em todo tempo, em todo momento. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua casa. Obrigado porque podemos exaltar o teu nome, cantar louvores ao Senhor. Abençoa cada um que adentrar este culto, abençoa cada um que participa deste momento, abençoa a tua igreja, o teu povo, a tua casa. Nós queremos e clamamos que a direção do Espírito Santo conduza tudo que deve acontecer aqui. E oramos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos declarar que queremos que o Espírito Santo permeie em vários lugares, na sua casa, na sua igreja. Fogo de Deus, acende em nossa paixão pelo nome dele.
Sempre há de existir um novo amanhã.
Podem sentar neste momento. Vamos continuar. Louvando e adorando o nome do nosso Deus. Vamos entregar os nossos dízimos, nossas ofertas ao Senhor. Amém? Você pode sentar neste momento. Estaremos aqui com muita alegria, devolvendo a Ele parte daquilo que, aliás, é tudo dele, né? E nós temos o privilégio de adorar o nome do nosso Deus, entregando os nossos dízimos, nossas ofertas ao Senhor. Enquanto cantamos a próxima canção, você pode vir até aqui e entregar seu dízimo, a sua oferta. Amém? Agradecer os dízimos e ofertas que foram entregues aqui neste momento. Pai, muito obrigado pela fidelidade do Senhor para conosco. Obrigado pela fidelidade dos teus irmãos. Abençoa cada família, abençoa cada casa, e que todos possam ter o privilégio e a alegria de entregar ao Senhor seus dízimos, suas ofertas, e com alegria, com singeleza de coração, como tua palavra diz, não por necessidade, nem por tristeza, mas com alegria. Podemos entregar o dízimo e a oferta ao Senhor, e pedimos que o Senhor nos ajude a administrar, conforme o teu querer, tudo aquilo que é colocado nesta casa de oração. E eu oro que seja assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes de nós ministrarmos a palavra, quero dizer que no próximo domingo, às 11 horas, 11h15 mais ou menos, nós teremos a nossa assembleia, mais a terceira assembleia do ano. Teremos também um tempo muito especial na presença do Senhor. E queremos também, nessa noite, agradecer a presença de todos que nos visitam. Quero agradecer a presença da Sara, da Camila, do Jonas. Obrigado pela presença. Deus abençoe todos que nos visitam nesta noite. E eu quero meditar num texto tão conhecido de cada um de nós. Talvez você que desde pequeno aprendeu da palavra através da escola bíblica, através da classinha infantil. Vamos falar sobre um tema tão especial, de uma força que vem de Deus. E o tema está lá em 1 Samuel, quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos ler o texto em 1 Samuel, capítulo 17, onde nós vemos o grande desafio entre Davi e Golias. É um texto tão conhecido nosso, mas que sempre nos traz uma mensagem, sempre nos traz um renovo, e é isso que eu quero ministrar com os irmãos nesta noite. Eu sei que os irmãos conhecem muito bem, todos que aqui estão nesta noite,
aqueles que estão acompanhando pela internet, conhecem tão bem esse texto de Davi e Golias, mas eu sei que Deus tem uma palavra para estar ministrando aos nossos corações, a cada um de nós nesta noite. Está lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do 12 até o 51. Um pouquinho grande, mas depois você mantém a sua Bíblia aberta e nós vamos estar meditando nesse texto. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do 12 até o 51. Todos acharam, né? Vamos ler o texto que diz assim: Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Ele tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, esse homem já era velho e avançado em idade. Os 10 filhos mais velhos de Jessé tinham seguido Saul para a guerra. Os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra eram Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o mais novo, os 3 maiores seguiam Saul, mas Davi ia até Saul e voltava para cuidar das ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, de manhã e à tarde, os filisteus se aproximavam e se apresentavam para a batalha. Jessé disse a seu filho Davi: pega para teus irmãos um êxodo deste grão tostado e estes 10 pães, e come a levá-los para teus irmãos no acampamento. Leva também esses 10 quilos, esses 10 queijos, ao chefe da unidade deles. Vê como teus irmãos estão passando e traz notícias deles. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada e, deixando as ovelhas com o pastor, pegou tudo e partiu com Jessé havia ordenado, e chegou ao acampamento quando o exército estava saindo para se posicionar para a batalha em meio de gritos de guerra. Os israelitas e os filisteus se posicionavam frente a frente para a batalha. Davi entregou o que havia trazido ao guarda dos suprimentos e correu para onde estavam as tropas. Chegou daí e perguntou se os irmãos estavam bem. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro do exército filisteu de Gade, aproximou-se e os desafiou como de costume, e Davi ouviu isso. Quando todos os soldados israelitas viram aquele guerreiro, fugiram dele apavorados e diziam: vistes aquele guerreiro que veio? Ele veio para desafiar Israel. O rei recompensará com grandes riquezas quem o matar e lhe dará a sua filha por mulher, e isentará de impostos a casa de seu pai Israel. Então Davi falou aos homens que se achavam perto dele: qual será a recompensa de quem matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Pois quem é esse filisteu circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E os soldados repetiram-lhe aquela palavra, dizendo: essa será a recompensa de quem matar. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu conversando com aqueles homens, ficou furioso com Davi e disse: por que viestes para cá e por que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho, a tua maldade, o teu coração, pois descestes para ver a batalha. Davi respondeu: o que fiz eu agora? Não posso nem conversar. Então voltou-se para o outro e repartiu suas perguntas, e o povo lhe respondeu pela primeira vez. Então, depois de ouvir o que Davi tinha dito, contaram a Saul que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não deixes que ninguém se desanime por causa dele. Teu servo irá lutar contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: tu não poderás lutar contra esse filisteu, pois ainda é moço, ele é guerreiro experiente desde a mocidade. Então Davi disse a Saul: teu servo cuidava das ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu o perseguia e o matava e arrancava-lhe da boca o cordeiro. Quando ele tentava me atacar, eu
E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses e disse mais a Davi: venha atacar-me, entregarei o corpo às aves do céu e aos animais selvagens. Mas Davi respondeu: tu vens me atacar com espada, lança e escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, eu te ferirei e cortarei a tua cabeça, e hoje entregarei aos cadáveres dos soldados filisteus das aves do céu e aos animais selvagens, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. E para que todo que aqui se ajuntaram saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois a batalha é do Senhor, e Ele vos entregará nas vossas mãos. Quando o filisteu se levantou e se aproximou para defrontar com Davi, este foi correndo para o combate, para enfrentar o filisteu. Então Davi colocou a mão no alforje, tirou dali uma pedra e lançou-a com a funda, ferindo o filisteu na testa. E a pedra se cravou na testa dele, e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, ferindo e matando. E Davi não levou nem sequer uma espada na mão. Davi então correu, colocou os pés sobre os filisteus, tomou a espada e, tirando-a da bainha, matou, decepando-lhe a cabeça com ela. Quando viram que seu guerreiro estava morto, os filisteus fugiram. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela tua palavra tão maravilhosa, tão tremenda sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de termos estado aqui na tua casa para meditar na tua palavra. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz, vem o Espírito Santo, torna a revelação pura. A palavra que aqui foi lida diante do teu povo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. As palavras da minha boca e do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. As palavras que nós estamos ministrando tragam libertação, tragam salvação, tragam renovação na vida de cada um dos seus filhos. E eu oro que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar neste momento. Aqui nós vemos Davi fazendo um grande feito, um grande relato bíblico. Eu disse que todos nós conhecemos. Aqui nós vemos Davi salvando a pele do seu povo através dessa batalha. Mas nós temos Jesus Cristo que salvou a pele de toda a humanidade. Glória a Deus. Jesus fez a obra completa. Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E Ele foi o grande autor e é ainda e consumador da nossa fé. O maior gigante da história já foi vencido. A morte foi vencida através de quem? Através de Jesus Cristo. A morte eterna da humanidade, o grande gigante chamado morte, já foi vencido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso. E aqui nessa história nós vemos que Jesus, com certeza, venceu esse gigante, os demais gigantes serão vencidos, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Se Jesus venceu a morte, e Ele mesmo declara que Ele é a ressurreição e a vida, e aquele que mora, viverá, ressuscitará com Ele. Nós cremos nesta palavra, nós cremos nesta promessa sobre a nossa vida. Mas aqui, entendemos que esse homem chamado Golias, ele afrontava o exército de Israel, e ele o fazia constantemente. Na nossa vida, muitas vezes, há os gigantes da nossa vida podem ser um trauma, muitas vezes, um trauma de infância, algo que passou no nosso passado, alguma baixa autoestima, algum familiar, seja na área da saúde. Existem os gigantes da vida, e muitas vezes esse gigante está dentro de nós. Muitas vezes o nosso próprio ego é o grande gigante, um tremendo gigante,
que tenta nos afrontar. Muitas vezes a ansiedade, as nossas vontades querem fazer com que não cumpramos o propósito de Deus e para que a gente não desfrute da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Aqueles que têm gigantes no seu ambiente de trabalho, talvez um colega, uma decepção, algo relacionado à sua vida sentimental. Os gigantes à frente de nós, mas nós entendemos que eles precisam ser vencidos, eles precisam ser derrubados, eles tentam tirar chacota conosco, eles tentam minar as nossas forças, eles muitas vezes se mostram como algo intransponível, que não podemos vencer, mas em Cristo nós podemos. Nós podemos dar como certo uma coisa: os gigantes estarão sempre à nossa frente, mas nós precisamos derrubá-los. Eles precisam ser vencidos na força do Senhor, como disse Davi. Na força do Senhor. Ali aquele homem tão fortemente armado e grande, medindo quase 3 metros de altura, um homem gigante, diante de um rapaz franzino, se achando o Todo-Poderoso, mas havia um garoto, o nome dele é Davi, e ele sim estava com o Todo-Poderoso. A sua armadura estava em Deus. Nós vemos Saul querendo colocar uma armadura que pesava provavelmente 70 quilos, todo aquele aparato com que ele estava, talvez seja mais ou menos do peso dele. Ele com aquela armadura ali, ele falou: não preciso disso, disse para Saul, não consigo andar com isso. Enquanto aquele homem estava fortemente armado, aquele gigante fortemente armado, havia alguém que estava com a armadura de Deus, estava revestido de Deus, estava no poder de Deus, lutando contra aquele gigante. E nós precisamos entender isso. Aquele povo estava por muitas décadas, alguns dizem provavelmente 200 anos ali, subjugados ali sobre a vida dos filisteus, eram inimigos terríveis. Os filisteus dominavam aquele local, o povo de Israel enfrentava deboche, enfrentava a afronta daquele povo, mas surge um rapaz, que na força do Senhor, que entendia que a vitória seria certa, se a batalha fosse do Senhor. A batalha era do Senhor, a batalha não era dele. E nós temos que agir e viver assim, entendendo que a batalha não é nossa. Essa guerra que nós estamos vivendo não é nossa. O nosso Deus está conosco e nós temos que guerrear com Ele, andar com Ele em guerra. Há uma batalha espiritual. Nós entendemos em Efésios que há uma grande conspiração, há potestades, há principados querendo nos fazer sucumbir, não querendo nos fazer avançar. Nossa luta é constante, mas se a batalha estiver unida com aquele que é o Deus Todo-Poderoso, se nós estivermos com o Deus Todo-Poderoso conosco, a batalha será vencida, na força e no poder do Senhor. Amém? Nós temos que ir adiante, rumo à vontade de Deus, e perseverar, crendo que a vitória virá, se tivermos sempre fortalecidos pelo Senhor. Por isso que o tema da mensagem de hoje é andarmos e vivermos na força de Deus, a força que vem da parte do Senhor. Muitas vezes nos achamos sem forças, nos achamos abatidos, cansados, mas a nossa força vem do Senhor. Em todo tempo, em todo momento. Davi, ele tinha um coração segundo a palavra de Deus, diz um coração segundo o coração de Deus. E ele tinha essa comunhão, ele tinha essa intimidade com Deus. Isso com certeza que o fez ter essa ousadia de enfrentar aquele homem e dizer: olha, você está aí totalmente, fortemente armado, mas eu estou aqui em nome do Senhor e não vou me calar, eu não vou permitir que isso aconteça. Eu não vou mais deixar que o meu povo seja subjugado, seja dominado por esses homens, porque nós servimos um Deus vivo. E a gente aprende algumas coisas com esse texto. Eu preciso aprender o que eu preciso fazer para vencer esses gigantes.
andar na força do Senhor. O que eu preciso realizar? O que eu aprendo com esse texto a respeito dos gigantes da vida? Em primeiro lugar, eu tenho que entender que se eu quero vencer os gigantes, se eu quero andar na força do Senhor, eu preciso ter a coragem de dar o passo, de caminhar, de não procrastinar, de não me intimidar, não deixar para depois. Davi, quando olhou aquela situação, ele não se conteve. Ele ficou inconformado com o deboche de Golias e se prontificou a lutar com aquele experiente guerreiro. Ali, pela história bíblica, a gente entende que os filisteus estavam tão certos da vitória, que eles decidiram fazer uma aposta. Eles disseram o seguinte: olha, nós vamos fazer o seguinte, é o nosso melhor homem contra o melhor de vocês. O que ganhar, vence a batalha. Havia um costume naquela época de fazer isso. Às vezes, para não levar o exército todo a uma batalha sangrenta, o que eles faziam? Colocavam o seu melhor homem para lutar com outro exército. Quem vencesse, ganhava a batalha. Essa foi a aposta que eles fizeram. Seria o Deus de Israel, o Deus de Davi, contra o Deus dos filisteus, contra o Deus de Golias. E glória a Deus que em Davi havia o poder, a unção de batalhar para vencer aquela guerra. E Davi tomou o passo. Eu acho que isso nos faz entender que nós precisamos tomar o passo diante das batalhas, diante das lutas, diante dos gigantes que sobrevêm sobre as nossas vidas. É necessário tomar o passo e fazer, não se conformar com tantas e tantas situações que passamos e falamos: olha, é assim mesmo, vai ser desse jeito. O inimigo tem tomado conta muitas vezes de certas situações, e eu creio que muitas vezes toma conta porque nós também vacilamos, pecamos, erramos. Mas eu vejo que é necessário tomar o passo, não deixar para depois. Muitas vezes quando nós dizemos: um dia eu vou fazer assim, um dia eu vou agir dessa forma, um dia eu vou conquistar, um dia eu vou me formar, e esse dia muitas vezes nunca chega. Um dia eu vou servir a Deus, um dia eu vou estar totalmente voltado para servir a Deus. Infelizmente, muitas vezes esse dia nunca chega. Nós precisamos dar o passo. Davi tinha tudo, do ponto de vista humano, para temer aquele homem. Que ele estava de peito aberto, como a gente costuma dizer, sem nenhuma armadura, sem nenhuma arma. A única coisa que ele tinha era uma funda e 5 pedras. Mas ele deu o passo, ele caminhou. Ele era um homem franzino em comparação com Golias. Aquele homem que media quase 3 metros de altura, um homem grande, fortemente armado. Mas Davi não se intimidou, e a gente precisa olhar para essa situação que ele passou e dizer também: eu não vou mais me intimidar com tudo aquilo que o inimigo tem roubado na minha vida. Não vou mais me intimidar com tantas situações que acontecem. Nós precisamos orar, buscar a face, a presença de Deus, guerrear. Há uma guerra espiritual, essa guerra que nós vivemos, estamos travados, essa guerra no mundo espiritual, ela é muito mais real do que nós pensamos. Aliás, você que está aqui nesta noite, talvez travou uma guerra para chegar até aqui. Talvez as situações, as dificuldades que você travou para estar aqui. Mas glória a Deus que você veio. Glória a Deus que você está aqui. E tantos têm travado uma guerra tão tremenda. Quantos hoje ainda não conseguem vir à casa de Deus, chegar à casa de Deus? Quantos depois dessa pandemia estão com dificuldade de voltar? Há uma guerra, há uma luta. O inimigo não quer que você seja abençoado. O inimigo não quer que você desfrute do melhor que Deus tem para você. Mas é necessário guerrear. Por isso que nós temos que ser guerreiros de oração, buscar a Deus, não desanimar, não se intimidar, perseverar, continuar, buscar sempre a face de Deus. E a palavra de ordem, eu tenho falado constantemente isso, é tempo de perseverança, é tempo de continuar, não desista,
caminhe em frente. Nós precisamos ter essa determinação. E aquele rapaz franzino, jovem, se comparado com Golias, um fracote. Do ponto de vista humano, mas ele era uma fortaleza espiritual. Ele tinha ali Deus com ele. E usando apenas algumas pequenas armas, ele venceu aquele gigante. E nós temos, eu e você, nós temos grandes armas à nossa disposição. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a oração, nós temos a comunhão com os irmãos. Nós precisamos nos fortalecer e abastecer com as armas que vêm do Senhor para lutar essa guerra que nós estamos vivendo, dia após dia, para sairmos vitoriosos. Talvez você esteja dizendo: eu estou orando há tanto tempo por este ou por aquele, eu tenho buscado ao Senhor. Você tem muitas vezes se sentido desgastado, cansado, mas continue, persevere, erga a voz, fale com Deus, busque a sua face, a sua presença e enfrente os gigantes que estão à frente. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo está intercedendo. Ele está aqui neste momento, eu creio também, intercedendo por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. Ele está colocando e produzindo em mim e você fé, para que a gente creia que Ele vai fazer, que Ele vai operar, que Ele está conosco. Aliás, Jesus disse que estaria conosco também, todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós precisamos ser fortes, precisamos ser corajosos. Esse tempo que nós estamos vivendo, com tantas incertezas, a gente pode declarar que há uma grande certeza: Deus está conosco. Deus está conosco em todo o tempo. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Quando a gente quer vencer os gigantes da vida, na força do Senhor, a gente não pode também se intimidar com o tamanho do problema, com o tamanho dos gigantes. Golias era um homem sarcástico, gostava de debochar dos seus inimigos. Ele era arrogante, ele era desafiador. E o seu objetivo era tão somente causar pânico na vida das pessoas. E muitas vezes enfrentamos isso no nosso dia a dia: deboche, pânico, desconfiança. Ali era um duelo de gigantes. Um que estava na sua força física e o outro que estava na força do Senhor. Davi declarou para Saul: não deixe que ninguém se desanime por causa de Golias. Eu vou lutar contra esse filisteu. Tomou o passo. Ele não se intimidou com o tamanho dele. E ele declara isso: não deixe que ninguém se desanime por causa desse homem. Eu vou lutar contra eles. E Deus muitas vezes está nos chamando a lutar pela nossa família, a lutar pelas situações que se tornam gigantes e que o inimigo coloca e produz nas nossas vidas. Deus está nos chamando a fazer como Davi e dizer: olha, eu não quero que você se desanime, não. Não desanima. Não deixe que ninguém desanime a sua casa, a sua família, a sua igreja, por causa das dificuldades. Nós vamos lutar contra eles. Nós vamos lutar contra as dificuldades. Nós vamos aqui guerrear em oração. Nós vamos estar unidos aqui como igreja. Essa precisa ser a minha, a sua vontade, a sua decisão. A armadura que vem de Deus é a armadura mais poderosa do universo. É a armadura mais poderosa do universo. Mas temos que entender que precisamos nos revestir da armadura de Deus. Nos revestir do Senhor. Buscar a sua face, a sua presença. Buscá-lo em oração. E dizer: nós estamos aqui na força do Senhor. Nós vamos perseverar na força do Senhor. Nós estamos entrando numa nova semana e vamos vencer os desafios dela na força do Senhor. Não é na minha força, é na força do Senhor. Na força do Senhor. Davi aqui mostrou ousadia, dependência de Deus. Na verdade, ele foi um gigante espiritual que venceu aquela batalha. E venceu não só para ele. E assim, quando nós vencemos as batalhas que Deus tem à nossa frente, a gente não abençoa apenas a nossa vida, mas abençoa todos que estão ao nosso redor. Isso aconteceu. Vencendo aquela batalha, o povo de Israel estava declarado como vitorioso ali, por causa de um rapaz que buscou a presença de Deus,
que tinha comunhão com Deus, que andava com Deus. E ele disse: eu vou vencer este homem. Nós precisamos ser um gigante também, na oração, um gigante espiritual na vida, no nosso dia a dia. Infelizmente, quantos anões espirituais temos visto, e muitas vezes nós mesmos nos tornamos, por conta de uma comunhão tão rala, de dar mais preferência às coisas desta vida do que a Deus, de buscar não primeiramente o reino de Deus, mas buscar as coisas desta vida. E quantas vezes nós temos vivido muito abaixo da média, muito aquém daquilo que Deus tem. Há tantos anões na oração, na leitura da palavra, mas Deus está nos chamando para sermos gigantes espirituais, amém? Deus está nos chamando a vivermos de uma forma gigante, um gigante na mão de Deus, amém? Davi era muito pequeno em relação a Golias, mas sabia que o seu Deus era muito maior do que ele, muito maior. Deus é muito maior que os nossos problemas, precisamos crer nisso. E tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Sem fé, como diz lá em Hebreus, é impossível agradar a Deus. Nós precisamos buscá-lo com fé, entendendo que há uma recompensa. Deus recompensa quem o busca. Infelizmente, quantas vezes nós agimos como se ele não existisse? Enxergamos apenas as dificuldades, os problemas. Nós olhamos para a dimensão daquilo que está à nossa frente. Muitas vezes, sejamos sinceros, mas nós temos que dizer: Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. E nós vamos vencer na força do Senhor. Nós vamos vencer os gigantes. E não permitam que eles destruam seus sonhos, seus projetos. Quando Davi se prontificou a lutar, ele teve que confrontar também os seus irmãos, que estavam ali olhando para ele e dizendo que ele era orgulhoso, que ele era alguém que estava querendo se intrometer naquilo que não era chamado a ele. Quantas vezes passamos também por essas situações? Mas Deus quer que a gente não se intimide, que a gente vá à frente, cumpra o propósito que é para ser cumprido, amém? Mas eu te digo uma coisa: quando você se propõe a desafiar os gigantes da sua vida, pode ter certeza que vão haver situações e até pessoas querendo fazer com que você não vença. Talvez você tenha um sonho para a sua vida, um sonho que você ainda não concretizou. Você tem orado, você tem buscado, mas a palavra é: não desista. Não olhe os problemas, olhe para o Todo-Poderoso, olha para Deus. Ele vai nos fazer vencer na força do poder que vem dele, amém? Para vencer os gigantes da vida, nós temos que entender que também que é alguém que está conosco na batalha, como eu já disse. Nós não estamos sozinhos. Davi declarou: tu me atacas com espada, vens me atacar com espada, lança, escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos exércitos, do Senhor dos exércitos de Israel, que você tem afrontado. A vitória é nossa, repetindo, se a batalha vem do Senhor. A vitória é nossa se a batalha é do Senhor. Ele que está conosco, Ele que está à frente. Muitas vezes você pode ter tentado guerrear na sua própria força, na força do braço, nos seus argumentos, no seu conhecimento, mas Deus está nos chamando a vencermos batalha espiritual, que é vencida com o quê? Com armas espirituais. Batalha espiritual não se vence na força do braço, se vence com armas espirituais. E Deus está conosco nessa batalha. Precisamos estar em comunhão com Ele. Davi não chegou ali de peito aberto, de cara lavada para uma guerra, se não soubesse quem era o Deus que ele servia. Ele conhecia muito bem o Deus que ele servia. Por isso que ele teve essa ousadia. E nas batalhas, e nas lutas, nas dificuldades, nos gigantes que precisam ser vencidos na nossa vida, a gente só consegue encará-los se nós tivermos muita convicção do Deus a quem servimos. E temos muita comunhão
com o Deus a quem servimos. Por isso que é necessário, irmãos, buscar a Deus, buscar a sua face, a sua presença, buscá-lo em oração, andar na força dele e ver quantas maravilhas ele vai operar na nossa vida, amém? Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. E ele quer que eu e você tenhamos um sério compromisso com ele. É hora de uma vez por todas, nós dizemos: nós estamos contigo, Senhor. Nós nos cansamos de querer vencer as batalhas na nossa força, no nosso conhecimento, no nosso intelecto. Nós queremos vencer com o Senhor, na força do Senhor, com muita humildade, diante do Todo-Poderoso, e falar: Senhor, nós estamos contigo. Nós humildemente na tua presença queremos dizer que nós somos totalmente dependentes do Senhor e queremos caminhar com o Senhor. Queremos guerrear, sim, mas na força que vem do Senhor, amém? Ele é fiel, e é fiel para com aqueles que são fiéis com ele. Em último lugar, eu quero dizer, meus irmãos, que para vencermos os gigantes que se colocam à nossa frente, nós também precisamos fazer como ele fez. Quando foi confrontado, quando ele foi dialogar com Saul, que disse para ele: você é muito jovem, Golias é muito forte, ele é guerreiro experiente, vocês viram no texto, você não tem condições. Davi chega para ele e fala assim: olha, eu enfrentei, pastoreando as ovelhinhas do meu pai, eu enfrentei leão, eu enfrentei urso, eu não deixei que as ovelhas fossem tomadas por essas feras, eu os enfrentei e eu os matei. Tem história para contar, tem testemunho para relatar. E ele disse: vai ser diferente. Se eu tive vitória com tudo aquilo que aconteceu no meu passado, eu vou ter vitória agora de novo. O que esse texto me mostra? Que nós precisamos olhar, muitas vezes, nesse sentido é bom olhar para trás, e olhar quantas vitórias Deus já nos deu, e olharmos para a dificuldade de hoje, e muitas vezes até nos envergonharmos pelo medo, pelo temor, porque lá atrás, quantas vitórias vencidas, quantas batalhas travamos, quantas vezes Deus nos deu a vitória. Por isso que é necessário trazer a memória. Jeremias declarou: eu quero trazer a memória, o que traz esperança. A nossa esperança é o Senhor. Nós temos sim muitas guerras à frente, mas nós temos que olhar para Cristo, olhar para o autor e consumador da nossa fé, olhar que ele já venceu, olhar para ele que disse que no mundo teríamos dificuldades, problemas, aflições, mas ele já venceu. Olhar para Jesus e não olhar para as dificuldades, olhar com fé para as situações, parar de enxergar os problemas. E ele declara: com esse filisteu não será diferente. Ele afrontou o exército de Israel. Quantas vezes o inimigo tem afrontado? Quando eu falo o inimigo das nossas almas, aquele que usou Golias, e você sabe de quem eu estou falando, nós estamos falando do inimigo, Satanás, o inimigo das nossas almas. Quando ele vem com afrontas, quantas afrontas em relação à nossa vida, à nossa casa, e nós temos que dizer: não, não vai ser mais assim. Você está afrontando a minha família, você está afrontando a minha igreja, você está afrontando. Nós vamos vencer em nome do Senhor. Nós vamos guerrear nessa batalha. Com Deus à frente, nós já vencemos inúmeras batalhas. Agora não vai ser diferente. Venceremos de novo. Deus quer plantar em nós esse espírito de guerreiro, que não desiste, que não desanima, que não olha para as situações e se conforma com elas. Ele quer que eu e você tomamos o passo, que enfrentemos, não olhemos para o problema e que nos lembremos de tantas vitórias que Ele já nos deu. Quantas vitórias, não é verdade? Se a gente for falar, quantas vitórias Deus já nos deu? Quantas batalhas já vencidas? Nós estamos aí enfrentando um ano totalmente atípico de pandemia, tantas outras coisas que nós já vimos e enfrentamos, mas eu quero declarar, e para a honra e glória do nosso Deus, foi um ano de muitas vitórias, um ano de muitas conquistas, um ano onde realmente, eu falo por mim mesmo, a gente precisou se reinventar, como é a palavra que estão dizendo. Precisamos melhorar.
nós olhamos para as situações e falamos, nós vamos fazer, nós vamos continuar. Como as coisas estavam acontecendo e andando, quem imaginava que nós poderíamos, ainda este ano, voltar às reuniões presenciais? E voltamos para a honra e glória do nosso Deus. E precisamos ser esses corajosos que não temem doença, não temem nada. É lógico que sejam sábios, sejam prudentes, que utilizem os protocolos, mas que façam o que tem que ser feito. Que busquem ao Senhor, os que afastem a presença dEle. Quantas e quantas vitórias esse ano Deus já nos deu. Nós vamos olhar lá na frente, se Deus nos permitir que sejamos vivos, para a honra e glória dEle. Nós vamos lembrar do ano de 2020 e falar, olha, foi um ano difícil. Foi um ano que aconteceu coisas complicadas. Nós não pudemos nos reunir. Nós passamos por muita luta, mas vencemos. E a gente vai olhar, como assim aconteceu? Quantas e quantas doenças afetaram o mundo na história? E você sabe, várias delas, que mataram tantas pessoas. Gripe espanhola, peste negra, tantas e tantas coisas. E nós estamos aqui hoje, vivos. É bem verdade que isso que está acontecendo sinaliza muita coisa, mas nós somos daqueles que não olham para os problemas, nós olhamos para o nosso Deus, olhamos para as oportunidades. Esse ano foi um ano de tantas oportunidades tremendas, e foi um ano vitorioso. Nós temos que declarar isso. Vencemos inúmeras batalhas, e como Davi falou, eu venci o urso, eu venci o leão. Imagina um jovem lutando contra o urso, lutando contra o leão. E ele olhou para aquele homem e disse, olha, eu tenho um passado de vitória, e eu tenho um Deus que me faz viver em vitória todo o tempo, e eu vou vencer de novo. Eu vou vencer de novo. E glória a Deus por isso, que ele venceu aquela batalha. Ele venceu aquela batalha. E nós temos que entender isso, que o que Deus tem feito na nossa vida, o que Ele já fez na nossa vida, Ele nos tirou de uma vida de pecado, de um lamaçal de pecado. Ele nos tirou de uma vida totalmente longe de Deus, e hoje nós caminhamos com Ele. Tantas e tantas vitórias. Aliás, estarmos vivos hoje é uma grande vitória. Ter a misericórdia do Senhor renovada sobre nós é uma grande vitória. E nós precisamos olhar para os desafios da vida, para os gigantes que estão à nossa frente, e dizer, estamos aqui para guerrear, venceremos na força do Senhor. Amém? Para concluir, irmãos, quando vencemos os gigantes da vida, nós damos passagem para as bênçãos e para as recompensas que Deus tem para nos dar. Você vai ver aí no verso 25, quando ele diz, o que vai ganhar quem vencer esse homem? E você vê pelo texto, teria a mão da filha mais velha do rei, e teria isenção de impostos. O que sempre subjugou o povo, e naquela época era assim, e hoje também não é diferente, são a carga de impostos. Naquela época era muito difícil. O seu pai seria abençoado, que não precisava mais contribuir com os impostos. E eu vejo muito claro, quando a gente decide tomar o passo, é bem verdade que aqui é uma recompensa financeira, uma recompensa relacionada a um relacionamento que ele poderia ter, e um casamento que ele podia ter com a filha do rei. Mas o que eu estou dizendo é que quando a gente decide tomar o passo, Deus abre a porta para as bênçãos que Ele tem reservado para cada um de nós, porque a gente tomou o passo, a gente guerreou, a gente lutou e a gente venceu na força do Senhor. E é isso que Deus quer. E a pergunta que eu faço para você nessa noite, quais são os gigantes que têm te atormentado? Muitas vezes o medo, muitas vezes a falta de fé, muitas vezes a dúvida, muitas vezes a incerteza do tempo que nós estamos vivendo. E tantas outras coisas. Às vezes um trauma de infância, alguma coisa, como eu disse no começo, alguma coisa que tem travado, que se mostra como um gigante na nossa vida. A gente tem que fazer como Davi e falar assim, eu vou vencer na força do Senhor. Eu vou aqui guerrear. Eu vou lutar, eu vou enfrentar de frente,
e eu vou vencer em nome de Jesus. Que essa seja a minha e a sua intenção nesta noite. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você dissesse para Deus: eu sei que o Espírito Santo está falando com você, quais são os gigantes que se mostram tão fortes, tão ferrenhos diante de você. Mas eu quero que a partir de agora você vai dizer assim: olha, em nome de Jesus, na força do Senhor, eu vencerei essa batalha. Na força do Senhor, isso não vai mais ser um empecilho na minha vida. Declare, fale com Ele. Pai, nós queremos aqui nesta noite declarar que as nossas batalhas, os nossos gigantes serão vencidos. Nós cremos e estamos aqui declarando que venceremos no Teu poder, na força que vem do Senhor. Pai, perdoa, porque muitas vezes olhamos com uma dimensão tão maior aquilo que se coloca à nossa frente como luta, como batalha, mas nós queremos declarar: maior é o Senhor que está em nós. O Senhor é maior, e não há nada que seja intransponível, não há nada que não podemos vencer na força do Senhor. Queremos entregar as nossas batalhas ao Senhor. Queremos dizer que o Senhor é o nosso Deus, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós estamos aqui para declarar que precisamos do Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos por tudo aquilo que olhamos e não enfrentamos, procrastinamos, deixamos para depois, superdimensionamos muitas vezes as dificuldades da vida, mas nós queremos dizer que maior é o Senhor que está em nós. Mais uma vez dizer: maior é o Senhor que está em nós. Obrigado, Senhor, pela vitória que já temos em Cristo Jesus. Obrigado por tamanha salvação que nos alcançou. Obrigado porque a maior batalha, o maior gigante já foi vencido, a morte eterna. Porque nós entregamos os nossos corações ao Senhor. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E se há alguém aqui que ainda não o fez, que entregue ao Pai. Nós clamamos que haja uma ação do Espírito Santo, para que haja uma entrega total ao Senhor, e possamos declarar como Davi: a nossa batalha é vencida no Senhor. Tudo aquilo que já enfrentamos, todas as vitórias que nós já tivemos, nós queremos nos lembrar delas e dizer e declarar que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor continua agindo, o Senhor continua operando, o Senhor não está estático, o Senhor não está parado, o Senhor está conosco todos os dias. E nós cremos nesta palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua boa mão sobre as nossas vidas. Obrigado por cada um que veio aqui nesta noite. Que saia daqui transformado, saia daqui para vencer toda e qualquer batalha na força do Senhor. E eu oro que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar esta próxima canção. Gostaria que você ficasse de pé e cantasse essa canção como uma oração sobre a sua vida, uma canção de fé, uma canção declarando que não há muralhas, não há gigantes, não há nada que seja intransponível que não venceremos se estivermos em comunhão, em batalha, mas na força do Senhor. Amém? Pela fé posso clamar, pela fé posso tocar, pela fé posso enxergar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que
pela fé posso enxergar, pela fé posso viver, oh, pela fé, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com o teu povo, esses guerreiros em fé que vão andar e viver na força do Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço e peço. Deus abençoe, uma semana muito abençoada, e olhe para as dificuldades, os problemas como pequenos diante do nosso Deus, porque Ele é grande, Ele é grande, Ele é poderoso. Amém?